Olá, você está no canal Planeta Zetros. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da EGE. Na aula de hoje, vamos falar sobre a Resolução CNE-CP número 1 de 2012, que trata das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Respira fundo e presta atenção, porque este tema é muito importante para concursos voltados para a educação, como pode ser visto no edital do PSS para professores temporários no Distrito Federal. Além disso, pode ter certeza, esse assunto tem grande chance de aparecer em prova, porque dialoga diretamente com a prática pedagógica, com a inclusão, com a diversidade e com o compromisso da escola com a formação cidadã. Primeiro, vamos entender o contexto. A resolução foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Pleno em 30 de maio de 2012. E qual era a ideia? Criar diretrizes para orientar a implementação da educação em direitos humanos em todos os níveis e modalidades de ensino, da educação básica até o ensino superior. A meta era bem clara: inserir a perspectiva dos direitos humanos como parte fundamental da formação dos estudantes e também da prática dos professores. Pausa para pensar. Não é só conteúdo, é mudança de postura, de visão de mundo e de prática pedagógica. Mas o que são direitos humanos? Direitos humanos são aqueles direitos universais que pertencem a todas as pessoas, sem distinção. Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, à educação, à saúde. Eles estão previstos em documentos nacionais, como a Constituição Federal de 1988 e também em tratados internacionais assinados pelo Brasil, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A resolução parte justamente desse princípio. A educação deve ser instrumento de promoção, defesa e consolidação desses direitos. Agora vamos para os princípios. A resolução estabelece que a educação em direitos humanos deve ser orientada por alguns eixos fundamentais. Primeiro, a dignidade da pessoa humana como valor central. Isso significa que toda ação pedagógica deve respeitar e promover a dignidade de cada estudante, independente de sua origem, cor, gênero, religião, condição social ou qualquer outra característica. Imagine uma sala de aula em que um professor valoriza cada voz, respeita cada trajetória e combate preconceitos. Essa é a aplicação prática do princípio da dignidade humana. Outro princípio é a igualdade de direitos. Isso quer dizer que todos têm direito às mesmas oportunidades. E aqui entram exemplos práticos, como a inclusão de estudantes com deficiência, a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, ou mesmo a promoção de políticas contra o bullying e a discriminação. A ideia é clara: a escola é um espaço onde ninguém deve ser deixado para trás. Temos também o princípio da laicidade do Estado. Ou seja, o Estado deve ser laico. Mas você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que o Estado não tem uma religião definida e, portanto, deve respeitar todas as crenças, inclusive quem não tem crença. Assim, a educação pública não pode privilegiar uma religião em detrimento das outras. Imagine uma escola em que estudantes de diferentes religiões convivem em harmonia. Essa convivência respeitosa é a tradução desse princípio. Outro ponto essencial é a democracia na educação. Isso envolve participação, diálogo e construção coletiva. Em termos práticos, significa que o professor deve estimular a participação dos estudantes, valorizar a diversidade de opiniões e promover debates em sala de aula. É preparar cidadãos críticos e ativos na vida democrática. E não podemos esquecer o princípio da transversalidade. Esse é bem importante para as provas. Transversalidade significa que a educação em direitos humanos não deve ser tratada apenas como uma disciplina isolada. Pelo contrário, deve atravessar todo o currículo. Isso quer dizer que em matemática, português, história, ciências, artes, em todas as áreas, é possível e necessário abordar temas de direitos humanos. Exemplo: numa aula de matemática, o professor pode trabalhar estatísticas sobre desigualdade social. Em história, pode discutir as lutas por cidadania. Em artes, pode valorizar manifestações culturais diversas. É um trabalho integrado e contínuo.
Agora vamos falar dos objetivos da resolução. Mas primeiro deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E não se esquece de ativar o sininho para não perder as novidades do canal. Voltando para o assunto, estávamos falando sobre os objetivos da resolução. Sobre isso, o principal objetivo é formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de respeitar as diferenças e comprometidos com a transformação social. A educação deve ser vista como ferramenta para a promoção da justiça social, da igualdade e da paz. E aqui vai um exemplo bem prático. Quando a escola desenvolve projetos contra racismo ou campanhas de respeito às mulheres, está colocando em prática a educação em direitos humanos. Outro objetivo é formar professores preparados para esse desafio. A resolução deixa claro que a formação inicial e continuada dos docentes deve contemplar a educação em direitos humanos. Isso significa que nas licenciaturas, nos cursos de pedagogia e também nos programas de capacitação, os educadores precisam aprender a lidar com a diversidade, a valorizar a democracia e a trabalhar conteúdos ligados aos direitos humanos. Ou seja, não basta que o aluno aprenda, o professor também precisa estar preparado. E é aqui que entra um comentário feito pela seguidora Ana Maria, que afirmou nos comentários sobre a importância em se capacitar todos os profissionais da educação, mas todos mesmo, do porteiro à merendeira, para que juntos possam compreender como é e como deveria ser a educação inclusiva. A frase é dela e nós assinamos embaixo. Na ocasião, tratávamos do tema Inclusão na Educação, prevista lá na Declaração de Salamanca de 1994. Vou deixar o link desse tema fixado nos comentários, para que você possa compreender do que se trata, caso ainda não tenha visto. Agora vamos imaginar uma situação de prova. Caso a banca afirme que, de acordo com a Resolução CNE-CP nº 1 de 2012, a educação em direitos humanos deve ser tratada como disciplina isolada no currículo escolar. Nesse caso, a afirmativa está errada, pois esta resolução deve ser trabalhada de forma transversal, interdisciplinar e transversalizada em todos os níveis e modalidades de ensino. Viu como é fácil quando entendemos o espírito da norma? Outro ponto importante da resolução é a articulação com políticas públicas. A educação em direitos humanos não deve ficar restrita às escolas. Ela deve dialogar com outros setores da sociedade, como saúde, assistência social, cultura, esporte. Isso porque os direitos humanos são uma responsabilidade coletiva. Exemplo, um projeto escolar de combate à violência doméstica pode envolver parcerias com centros de saúde e conselhos tutelares. Essa articulação amplia o alcance da educação e fortalece a cidadania. E aqui vai uma pausa para reflexão. Você consegue imaginar por que as bancas gostam tanto de cobrar esse tema? Porque ele está diretamente ligado às práticas inclusivas, à gestão democrática e ao papel da escola como promotora de direitos. Não é apenas conteúdo teórico, é prática educativa que transforma a realidade social. Por isso, quando você estudar esse assunto, pense sempre em como ele se aplica no dia a dia da sala de aula. Outro detalhe, a resolução fala da importância de valorizar a memória e a história. Ou seja, trabalhar direitos humanos também significa reconhecer o passado, as lutas sociais, os movimentos que conquistaram direitos. Um exemplo clássico é estudar a história da escravidão no Brasil e relacionar com a luta contemporânea contra o racismo. Ou ainda discutir o movimento das mulheres pelo direito ao voto e como isso se conecta com a igualdade de gênero hoje. Note que está tudo conectado. Também é fundamental destacar que a resolução propõe metodologias participativas. Isso significa que não basta ensinar sobre direitos humanos de forma teórica, é preciso vivenciá-los na prática. Debates, rodas de conversa, projetos coletivos, trabalhos em grupo e até o uso de recursos audiovisuais são formas de colocar os alunos no centro do processo. Dessa maneira, eles não apenas escutam, mas experimentam o que significa conviver de forma democrática e respeitosa
proveitosa. Agora, para fixar, vamos lembrar alguns pontos-chave que podem cair na sua prova. Primeiro, educação em direitos humanos é um processo sistemático e permanente, não um projeto isolado. Segundo, deve ser trabalhada em todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo a educação básica, a educação de jovens e adultos, a educação especial e a educação superior. Terceiro, deve estar presente tanto na formação de alunos quanto na formação de professores. Quarto, deve ser orientada por princípios como dignidade, igualdade, democracia, laicidade e transversalidade. Se esqueceu o que é laicidade, volta o vídeo, ok? Quinto ponto, deve estar articulada com políticas públicas mais amplas. Guardando esses pontos, você terá segurança para responder as questões. Para fechar, vou trazer uma imagem para você memorizar. Imagine a escola como um grande jardim. Cada aluno é uma planta diferente, com cor, forma e tamanhos próprios. A educação em direitos humanos é como a água e o sol, que chegam igualmente para todos, respeitando as diferenças, sem privilegiar uma planta em detrimento da outra. O papel do professor é ser o jardineiro que garante que todas tenham condições de crescer e florescer. Esse é o espírito da Resolução CNE-CP número 1 de 2012. E, finalmente, aquele reforço final. Quando cair na sua prova uma questão sobre educação em direitos humanos, lembre-se, não é apenas teoria, é prática pedagógica que busca formar cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a justiça social. É isso que a banca quer avaliar em você, professor ou professora. Tudo o que falei é fácil de entender. O difícil de entender é se você assistiu até aqui e não deixou seu like. Então, tasque esse like para dar aquela força, tá bom? Tchau e nos vemos na próxima aula!